A paz do Senhor a todos. Vou deixar uma palavra que está escrito no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra: Nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as ciladas astutas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais, né? Então você vê que aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar à igreja de Éfeso sobre revestimento, né? Sobre a armadura de Deus, né? Que seria o que? A couraça, que seria a sandália do Evangelho da Paz, o capacete da salvação, o escudo, né? Porque é isso que nos reveste, né? Porque tudo é a palavra de Deus, né? E quanto mais a gente se reveste da palavra, cada dia nós somos aperfeiçoados, fortificados e transformados pela palavra, conforme a gente façamos o querer de Deus, né? Porque você vê que no verso 11 diz o que? Revestir da armadura de Deus, revestir da palavra, revestir da verdade, para que o inimigo não venha nos contra-atacar, né? E você vê que quando nós estamos revestindo da palavra, nós estamos buscando, nós estamos orando, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida, né? Por quê? Porque a Bíblia diz no livro do Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, verso 29, diz o quê? Que o inimigo sai por aceito de oração e jejum, né? Por quê? Porque nós estamos se fortalecendo espiritualmente e nós estamos matando a nossa carne, porque nós estamos vivendo da palavra de Deus, nós estamos revestindo da palavra. Por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 5, diz o quê? Que a palavra de Deus é pura e é escudo para os que crêem nele. Escudo quer dizer fé, né? Escudo, proteção. Você vê que no versículo 16 de Efésios 6 diz o quê? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do mal, né? Ou seja, quanto mais a gente crê no Senhor, independente das situações, da dificuldade, aleluia, cada vez nós somos o quê? Transformados por ela. Cada vez a bênção está mais próxima de nós, né? Conforme a gente vivamos segundo a tua palavra, conforme a gente vivamos no teu querer, né? Porque a palavra é o que nos liberta. João 8,32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? João 8,36 diz o que? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E você vê que conforme a gente se revela da palavra, nós temos uma intimidade com Deus, nós temos uma aproximação com o Senhor, porque você vê que a promessa que Deus tem prometido às nossas vidas é a salvação para aquele que busca a presença, aquele que vive da palavra por intermédio da fé no Senhor, para aquele que lembra que não é fácil seguir a Deus, não é fácil seguir a Cristo, né? Porque virá lutas, virá adversidades, virá calúnias, mas é tudo por amor à obra, tudo por amor ao Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 36 e 37 de Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Roma, que por amor a ele somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para matadouro. E em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? E você vê que a palavra é verdadeira, é viva e eficaz como uma espada de dois gumes. Serve tanto para aquele que prega e tanto para aquele que ouve a palavra, né? E você vê que nós devemos o quê? Aprender a se revestir. Como? Tá atento a ouvir a palavra de Deus, a edificar cada vez mais, a cada vez edificar mais a igreja, fazer aquilo que agrada a Deus, né? Mateus 16:18, Jesus dizendo a Pedro que sobre essa pedra eu edificarei para que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Aleluia. Porque você vê que Deus ele tem um plano para as nossas vidas, de dar a promessa que ele tem prometido desde a fundação do mundo, conforme a gente viva conforme a tua palavra, conforme a gente creia naquilo que ele tem prometido e obedecendo a ela por meio da verdade no Senhor, né? Conforme a gente vive em santificação. Porque no livro de João, capítulo 17, verso 17, Jesus disse: santifica-os na verdade, pois tua palavra é a verdade. Né? E você vê que Deus ele capacita, ele nos instrui a fazer o teu querer, a tua vontade. Como? Está revestindo a palavra e evitar toda a artimanha do inimigo. O inimigo tenta. O inimigo tenta nos afastar da presença do Senhor, tenta. Mas o apóstolo Tiago vai nos ensinar a resistir. Tiago 4, verso 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. É difícil? É complicado? Mas você vê que a palavra fala que nós devemos guerrear, devemos permanecer na tua presença, devemos ser um soldado para marchar, né? Nós lembra lá que Moisés, Deus fala para Moisés para o povo usar marchar perante ao Mar Vermelho, a qual Moisés ele pega o seu cajado e abre o mar, e o povo obedece à voz de Deus e faz conforme tudo o que o Senhor ordenou, né? E você vê que o povo ali passando, o povo egípcio também estava passando. Você vê que quando todo o povo hebreu passou pelo Mar Vermelho, o povo egípcio começou a passar. E Deus falou para Moisés para fechar o mar. E você vê que quando ele fecha o mar volta ao normal e todos os egípcios morrem. E o povo começa a celebrar a sua vitória. E é assim nos dias de hoje. Deus ensina a nós confiar nele. Ele nos ensina a guerrear. Ele nos ensina a combater, a criar naquilo que ele tem prometido às nossas vidas. Que no tempo certo Deus fará cantar o hino da vitória. Aleluia! Deus da glória. Porque Paulo vai dizer a Timóteo no capítulo 4, verso 7 de 2 Timóteo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia! Porque Deus ele tem o quê? Plano para a nossa vida. Porque você vê que às vezes Deus permite a gente passar por adversidades. Por quê? Porque Deus ele tem promessa. Porque Deus tem plano. Porque você vê que tudo é propósito. Mas para Deus operar esse propósito na nossa vida, você tem que viver segundo a palavra de Deus, confiando naquilo que ele tem prometido. Aleluia! É complicado? É doloroso? Porque você vê, como eu falei no começo, quanto mais a gente se reveste da palavra, cada dia nós somos fortificados, fortalecidos e transformados pela palavra. Aleluia! E você vê que ele nos ensina a fazer o teu querer, a tua vontade. Aleluia! Deus da glória. E você vê que a palavra fala que tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo. Porque ele é o nosso Redentor. O cabeça da igreja nos ensina a fazer a tua obra conforme o teu querer e a tua vontade. Por meio da fé e nos ensinar a fazer a tua obra. Aleluia. Né? E você vê que é isso que a palavra ensina. Né? Você vê que se nós não revestir da palavra, o que acontece? O inimigo vem o quê? Tragar. Por isso que você está sempre o quê? Vigilantes. 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, vosso adversário, anda em derredor. E ele vem como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então você vê que se nós não se revestir da palavra e fazer aquilo que não é de Deus, o inimigo vem tragar a igreja. Vem tentar apossar a pessoa e se apartar da intimidade do Senhor, né? Igual aquela história do endemoniado de Gadara. Por quê? A Bíblia diz que Jesus, chegando na cidade dos Gadarenos, aquele homem havia um espírito possesso de demônios. Aleluia, glória a Deus. E a palavra diz
que ninguém conseguiria acalmar ele, e ele ficava preso, mas ele se soltava, né? Se machucava com pedras e clamava nos altos montes. Mas quando ele vê a Jesus, ele se dobra perante ao Mestre. Aleluia, glória a Deus. E ele diz: o que eu tenho contigo, Filho do Altíssimo? Conjuro que não me perturbes. E Jesus disse: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. Porque você vê, né? O diabo pode ser o mais poderoso que for. Se a pessoa tiver Deus na vida dela, o diabo não tem mais poder, né? Porque aquele que não confessa a Deus como seu único verdadeiro Salvador, a Bíblia diz em Romanos capítulo 14, verso 11, diz o quê? Que todo joelho dobrará e toda língua confessará. Aleluia, glória a Deus. E você vê que aquele homem, ele teve um encontro com Deus. Aleluia, ele teve uma intimidade. E ali ele foi liberto, né? Você vê que Jesus ele pergunta qual é o seu nome. Ele disse: Legião, porque somos muitos. E você vê que eles rogaram para que não mandasse para fora daquela região, né? E diz para que mandasse aqueles porcos. Por que mandar para o porco? A Bíblia diz que o porco era considerado abominação. Era uma imundícia, não poderia ser comido e nem ser oferecido como sacrifício naquela época, né? Por quê? A Bíblia diz em Levítico 11 que aquele que comesse carne de porco ou carne com unha fendida, como no caso o porco, o camelo, a Bíblia fala que é abominação. Porque Deus dá um aviso a Moisés para o povo de Israel comer carnes, né, com escama ou coisa assim, não lembro agora, mas carne que tem unha fendida com porco, camelo e entre outros, não podia, porque aos olhos de Deus é abominação, né? Porque se Deus tem uma promessa na nossa vida, nós temos que fazer o quê para nós receber essa promessa? Andar no teu caminho, obedecer a tua palavra e confiar naquilo que ele tem prometido a nós. Aleluia. E você vê que Jesus falou. Você vê que aqueles demônios saíram, né? Você vê que todos os demônios que havia naquele homem gadareno foi todos para os porcos. E a Bíblia diz que aqueles porcos começaram a ficar meio doidos, coisa assim, não lembro, né? Ficaram agitados e subiram num despenhadeiro e se afogaram. E você vê que o povo de Gadara, eles pastoreavam porcos, então eles viviam do seu sustento com porco. Aleluia. Então, o que acontece, né? Aí você vê que o homem foi liberto. E você vê que as pessoas vindo foram anunciar o que havia acontecido. E você vê que depois mandaram que Jesus fosse embora de Gadara. E você vê que Jesus cumpriu a sua missão. E você vê que aquele homem que havia sido posto de demônios foi liberto, queria seguir Jesus e disse: não, fica aí e vai para tua casa. E fala quais grandes coisas que Deus fez na tua vida. Até que ele pregou na cidade de Decápolis, que havia 10 cidades, que quando ele falou do amor de Cristo para as pessoas, o povo começou a se maravilhar. Aleluia, glória a Deus. E é assim nos dias de hoje, porque você vê que quando nós vivemos da palavra, nós estamos sendo santificados pela palavra, né? Por isso que a palavra fala: santificai-vos, né? Josué 3,5 diz o quê? Santificai, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós, né? Santificar como? Por meio da palavra, fazendo aquilo que agrada a Deus e tá revestindo dela, né? E crendo naquilo que ele tem prometido, né? Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 e 22, diz o quê? Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de todo o mal, né? Então nós temos que o quê? Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Nós temos que viver conforme aquilo que agrada aos olhos do Senhor e se desviar de tudo aquilo que não agrada a Deus, para que nós venha ter uma vida íntima com Deus, para que nós venha, para que Deus venha nos revelar o que tem para nós no oculto, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando entrais no teu aposento, fecha a porta, ore ao teu Pai que está no oculto e no oculto te recompensará. Então, essa palavra, ela nos ensina, aleluia, perdão, né? Então essa palavra que eu li agora, o que ela nos ensina? Ela nos ensina a estar revestida, a estar se fortalecendo cada dia mais. E você vê que se nós viver conforme essa palavra e praticar ela, por meio da fé no Senhor, Deus dará vitórias. Deus irá nos instruir, nos ensinar como guerrear,
como viver do teu querer, como viver da tua vontade, mas sempre guerreando. É difícil, é. Jesus não falou que seria fácil. Jesus não falou que seria o mar de rosas. É complicado, é doloroso, é. Mas a maior promessa que Deus tem prometido para a igreja é a salvação. Porque Deus nos chama para anunciar a palavra para aqueles que não conhecem. Para que nós venhamos salvar almas para o reino dos céus. Para que as pessoas viessem a crer que Jesus é o autor e consumador das nossas almas. E que por meio dele devemos crer. Para que as pessoas viessem a se arrepender e viver uma nova vida com o Senhor. Por meio da palavra. Porque a palavra é que nos reveste. A palavra é que nos fortifica. A palavra é que nos transforma. Conforme a gente vivamos com ela. Porque você vê que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, diz o quê? Que se sofreremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Porque você vê a Cristo passar por sofrimento, passar por luta, passar por adversidades. É complicado? É. É doloroso? É. Mas é tudo por amor a Deus. E Deus ele tem um plano para a nossa vida. Né? E qual é esse plano? É a salvação. É a coroa da vida. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo João vai escrever uma das cartas da Ásia, acho que é em Filadélfia, a sexta carta da Ásia, ele vai dizer: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Por isso que devemos estar preparados. Amós vai falar isso, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Por que ele falou isso? Deus a vida do profeta Amós para alertar o povo de Israel para que o povo viesse a se arrepender, para que o povo vivesse um renovo, para que o povo viesse a buscar a promessa de Deus. Né? E é assim de hoje. Deus quer que nós venhamos estar preparados. Deus quer que nós venhamos a buscar a tua presença. Isaías vai falar isso. Isaías 55:6. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está por perto. Né? Porque aquele que não confessa o Senhor como seu verdadeiro Salvador, certamente aqueles que não confessaram a Ele, certamente irão ficar. Mas aqueles que se prepararam e estão vivendo a palavra, esses estarão preparados para encontrar com o Senhor. Né? Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que nós temos que estar revestidos da palavra. Para que quando chegar o grande dia, para que nós estejamos com Ele na tua glória. É isso que Paulo vai ensinar à igreja de Éfeso. Ele ensina ao povo de Éfeso para estar revestido da palavra. A enfrentar as tribulações, as adversidades. É difícil? É. É complicado? É. Porque todo dia somos tentados, todo dia passamos por luta. O apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, no capítulo 1, versículo 12 de Tiago, ele diz o quê? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, e quando for provado, receberá a coroa da vida. Para aqueles que Deus tem prometido para o que amam. Aleluia. Amém. Amém, povo. Fique com essa palavra. Lembre-se que o único jeito de nós ter uma vida e estar com Deus é estar revestindo a palavra. A palavra é que edifica. A palavra é que transforma. A palavra é o que muda a nossa história, conforme a gente vivamos ela e praticamos por meio da fé no Senhor Jesus e obedecendo a ela. Amém? E fiquem todos na paz do Senhor Jesus.